Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que o Altíssimo Deus, em sua infinita graça e poder, abençoe a todos em Cristo Jesus. Estamos trazendo o 13º Devocional da Família. O Devocional da Família, ele traz um tema principal: família segundo a vontade de Deus. Se você deseja ter a sua família, o seu relacionamento conjugal e familiar, segundo os princípios da palavra de Deus, acompanhe-nos diariamente, porque diariamente nós estamos a trazer um devocional, com o objetivo de enriquecer o teu conhecimento e trazer as bênçãos do Altíssimo Deus que instituiu o matrimônio e a família ao teu relacionamento conjugal e familiar. O tema de hoje é: santifique o nome de Deus em sua família. Você tem santificado o nome de Deus em tua família? Você tem atraído a presença de Deus e tem honrado a Ele, tem respeitado a Ele dentro do teu relacionamento conjugal e familiar? O tema está baseado em um versículo da palavra de Deus no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, que diz assim: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O autor do devocional começa assim: as primeiras 3 petições, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, dizem respeito a Deus e a sua glória. Aos demais refere-se a nós mesmos. Os primeiros 3 pontos da oração do Pai Nosso se diz respeito ao próprio Deus eterno, ao nosso Pai celestial. O autor diz aqui que se direciona principalmente ou diretamente ao Pai eterno. Agora é importante aprender aqui aprendemos uma lição importante. Em nossas orações devemos canalizar a Deus toda a nossa adoração. Você tem adorado a Deus no momento em que você busca Ele em oração? Você tem engrandecido o nome do Senhor no momento em que você está buscando a Ele em oração? É muito importante nós entendermos que no momento em que nós nos ajoelhamos, ou mesmo de pé, buscamos a presença de Deus, o objetivo principal está em lhe adorar, engrandecer o seu bendito nome. Por isso o autor ele coloca aqui: em nossas orações devemos canalizar a Deus toda a nossa oração, declarar sua majestade, soberania, e só depois fazer as petições para nós e nossa família. Às vezes nós chegamos diante da presença do Senhor, apresentamos logo os nossos problemas, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas quando nós olhamos para o Pai Nosso, nos dá a entender que em primeiro lugar nós devemos adorar o seu nome, engrandecer o seu nome, enaltecer o seu bendito nome, para que depois então nós venhamos a fazer as nossas petições. Eu creio que você tem feito assim, mas se você não tem se direcionado dessa forma, essa é a forma pelo qual Jesus ensina aos seus discípulos a primeiro engrandecer o nome do Senhor, na sua soberania, sendo Ele um Deus onisciente, onipresente, onipotente, poderoso, Criador do céu e da terra, que fez os mares, os oceanos, que fez as árvores, os peixes lá nos oceanos. Tudo isso você na sua oração vai apresentar diante do Senhor, dizer para Ele que Ele é esse Deus e que você reconhece Ele assim. A primeira petição na oração é: santificado seja o teu nome. Entre essas 3 pontos aqui que nós temos falado, né? Santificado seja o seu nome. Santificar significa reverenciar, considerar santo. Ou seja, você reverencia
você honra, você obedece ao Deus eterno, você tem grande reverência a esse ser celestial, que é o teu Pai celestial, que é o Deus que instituiu o matrimônio e a família. Santificar o nome de Deus em nossa vida e em nossa família é reconhecer a grandeza, sua majestade e santidade e sua soberania. Ele é um Deus soberano, poderoso, criador de todo o universo. Quando você está falando dessa forma, quando você está reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade e sua santidade e sua soberania, isso significa que você está honrando, engrandecendo o nome do Senhor. Por exemplo, o nome Deus, Yahvé, era algo tão sagrado para os judeus que se o seu nome poderia ser pronunciado, tamanha santidade e grandeza. Também nós temos aqui um homem de Deus chamado Martim Jones, afirma que a ideia dessa expressão é que o mundo inteiro se proste diante de Deus em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, honra prestada em ação de graça. Quando você está falando da santidade de Deus, este homem de Deus aqui, ele diz algo interessante. Ele está dizendo que é como se nós prostássemos diante dele em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor e em gratidão a ele. Agora também o autor continua ainda dizendo assim: este deve ser o nosso desejo maior. Você tem engrandecido o nome do eterno Deus? Você tem santificado o nome do eterno Deus na sua família, no teu relacionamento conjugal? Ao mesmo tempo em que temos Deus como Pai, denotando intimidade, proximidade, cultivando o coração, a visão da grandiosidade e da santidade de Deus. Agora esse ponto aqui é o mais interessante. Em nossa família podemos sim cultivar esta visão. Você tem cultivado esta visão da grandeza de Deus dentro do teu relacionamento conjugal e familiar? Você tem cultivado a visão de um Deus todo-poderoso aos teus filhos? Você tem cultivado a visão de chamar Deus como teu Pai e Pai de toda a tua família no momento em que você está ensinando os teus familiares? É interessante também aqui que o autor diz algo interessante: Deus está perto. Bem aqui, passar aos filhos que o nosso Deus está perto e que quer ser nosso amigo. Nós temos que passar para os nossos familiares que, apesar de nós sermos um Deus transcendental, que é grandioso, está acima de toda a sua criação, ele é um Deus emanente. Isso significa que ele também está perto, ele está no meio da família, ele está no teu coração, coração do esposo, da esposa, dos pais e dos filhos. É bem verdade que para isso, para que Deus esteja na minha família, eu tenho que atentar para Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está continuamente na porta da família, do relacionamento conjugal e do relacionamento familiar. Aí ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém de dentro de casa ouvir, ou se eu ouvir a voz, abrir a porta, ele entraria, cearia comigo e eu com ele. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Deus jamais vai entrar na tua casa, na tua vida, se você não permitir. O ladrão entra no momento em que você não sabe, mas Deus só vai entrar no momento em que você permite. E isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo, cultivar a família e o temor a Deus, glorificando em nosso lar, reconhecendo sua soberania na história de nossa família e a sua santidade. Esse dever nosso, anelo, esse deve ser o nosso anelo, bem como em nossa família.
Esse deve ser o meu desejo, o desejo da minha esposa, bem como também dos meus familiares. Você, como servo de Deus, tem verdadeiramente reconhecido ao Deus eterno na sua santificação como Deus poderoso, eterno, glorioso, como Deus que fez o céu e a terra? Você tem passado este Deus que é Deus Pai, que é o Senhor da nossa vida, dessa forma para os teus familiares? Se assim você tem feito, louvado seja o eterno Deus na tua vida, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, na vida dos teus familiares. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.